de sua filha? Todos. Um pai aflito por causa da sua filha. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morta, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem falas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Oremos. Pai, nós louvamos pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, é poderosa, e ela faz aquilo que te apraz. Envia, Senhor, esta palavra a cada coração desta noite, Pai. Que o teu Espírito a vivifique, e que o Senhor nos dê a revelação da compreensão, Senhor, dos teus desígnios para as nossas vidas, Pai. Repreende nesta hora toda operação contrária, Senhor, à explanação e à captação da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Podem sentar. Um pai aflito por causa de sua filha. Jairo tipifica o chefe de família que enfrenta uma situação delicada em seu lar. Ele tipifica o esposo que implora diante do Senhor pela esposa. Ele tipifica a esposa que implora diante do Senhor pelo esposo. Ele tipifica o filho ou a filha que implora pelos seus pais. Já tem uma atitude interessante. Diante daquela situação, ele faz uma análise, não olha para as próprias condições. Ele era um dos principais da sinagoga, mas ele vai ter com quem ele entendia que estava com a solução nas mãos para a sua problemática. Quantas situações difíceis nos dias de hoje na família. Essa semana eu recebi um contato e a pessoa disse assim: pastor, há 10 anos que eu não vivo bem com meu marido. E eu disse: procure um líder da sua comunidade. E ela disse: não adianta, pastor, porque a situação dele é pior do que a minha. Ontem eu recebi um contato em que a pessoa dizia: pastor Roberto, o senhor se lembra de mim e de minha família? E começou a falar alguma coisa, e ela disse: faz 8 anos que eu estou separado do meu marido, e faz 4 anos que nós estamos divorciados. Eu não sou feliz, ele não é feliz. Eu tenho orado por ele, e eu queria, se o senhor tivesse tempo, de fazer um contato com ele. Eu tenho uma filha, eu 2 filhas em situação difícil. Quantas famílias
que estão vivenciando os seus próprios dramas. Quantas famílias que não se divorciaram, mas que vivem o divórcio emocional, estão emocionalmente divorciados dentro de casa. Eles cumprem com o papel social, o papel do esposo, o papel do chefe de casa, o papel da esposa, mas eles não têm um relacionamento nutrido, saudável na presença de Deus. Eles vivem uma aparência, eles encenam um teatro, mas perderam a roda, perderam a caminhada, perderam os alvos diante de Deus. Já estava enfrentando uma situação dificílima, mas ele não olha para ele. Ele não diz: eu sou o principal da sinagoga, eu vou encontrar a solução das minhas mãos. Não. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Jairo vai ter até Jesus e prostra-se nos pés de Jesus. E depois que ele prostra aos pés de Jesus, ele começa a rogar, mas ele não roga pouco não, ele roga muito. Quantas pessoas que estão no pedestal não são Jairo, não são dos principais da sinagoga? Não, mas eu estou muito bem aqui na função, não vou dar o meu braço a você. Quem quiser que conserte a vida, eu vou continuar aqui do jeito que eu estou. Está tudo muito bem. Quem quiser que se adeque à minha realidade, porque eu não vou mudar a minha rota. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas famílias destruídas por causa do orgulho, quantas famílias destruídas por causa da presunção, quantas pessoas destruídas porque não conservam a rota na presença de Deus, quantas pessoas que poderiam estar usufruindo da vida que Deus tem para elas, tal qual Ele colocou Adão e Eva no jardim do Éden. Deus tem um lugar e vida em abundância para cada um dos seus filhos, para cada uma das suas filhas. Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu tenho ouvido muito rios de queixas, muitos rios de murmurações, mas não é isso que o nosso Senhor falou. Jairo humilhou-se, Jairo prostrou-se, Jairo rogou e rogou muito aos pés do Senhor, porque ele sabia que em Jesus havia solução para a sua situação. Qual é a situação que você enfrenta nos dias de hoje? Talvez você queira até se anestesiar, mas é preciso chamar você mesmo à realidade. Aquela situação que está acontecendo na sua família não está certa. Você pode até conseguir tocar, mas não está certo naquela situação. Você precisa levar aos pés do Senhor. Você precisa receber uma intervenção da parte de Deus na sua vida, para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja vida e vida em abundância na sua casa. A proposta de Deus para nós não é um teatro. A proposta de Deus é vida e vida, vida dele. Vida, vida, vida. Mas tem muita gente que vive como osso seco diante de Deus. Um pai aflito por causa de sua filha. Como você se descreve nesta noite? Um esposo aflito por causa de sua esposa, uma esposa aflita por causa do seu esposo, um filho aflito por causa do seu pai.
Eu conheci um casal, ele foi meu aluno, e ele viu um chamado de Deus para a China. E enquanto ele estava calado, estava tendo um bom casamento, mas quando ele disse para a esposa: olha, Deus tem me chamado para a China, a coisa mudou. A situação ficou difícil entre eles. E eles me procuraram, eu comecei a conversar com eles, procurando entender o porquê daquela situação ter tomado outro rumo na vida deles. E ela disse: pastor, eu sou filha de um alcoólatra. E eu vivi a vida toda sem sustento de pão dentro da minha casa, faltando tudo dentro da minha casa. Isso me marcou, isso me traumatizou, isso me deixou feridas. E quando meu esposo disse que tem uma chamada para a China, eu sei que ele é homem de Deus, eu sei que ele está ouvindo a Deus, mas minha vida está cheia de temores. Eu vou viver outra época de insegurança na minha vida. Eu vou viver outra época em que um sustento de pão vai ser uma coisa instável. Pastor, eu sei que esse meu pensamento é errado, mas o fato de eu ser filha de alcoólatra, o fato de eu ter sofrido a vida toda, isso me deixou feridas profundas e eu não sei como sair dessa situação. Ela não é mais bonita nem mais feia do que qualquer um de nós. Todos nós temos de alguma forma, alguma coisa na nossa história de vida que estabelece marcas, que estabelece feridas profundas, que interfere no nosso relacionamento com o cônjuge. Aquele discurso vazio das mães: homem é tudo igual, homem não presta, tudo calça 40. Quantas mulheres que vão para o casamento com isso na cabeça, com isso no inconsciente? Como você descreve a sua situação nesta noite? Jairo, um pai aflito por causa de sua filha. Eu queria lhe chamar à presença de Deus nessa hora para tomar uma posição. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Não fique fincado no seu orgulho, na sua presunção. Não fique batendo no peito dizendo: eu não preciso ter essa atitude que Jairo teve. Não, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. O Senhor se agrada quando temos uma postura desta natureza na presença dEle. Ele vem, nos abençoa e coroa a nossa vida com êxito para a glória do nome dEle. Mas o caminho para chegar ao coração de Deus é nos humilharmos na sua santa e gloriosa presença. Como você se descreve nesta noite diante de Deus? Jairo, ele buscou auxílio na pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é central no Evangelho. A pessoa de Jesus é central na Bíblia Sagrada. A pessoa de Jesus é central em todo o relacionamento de Deus Pai para conosco. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso sacerdote. Jesus intercede por nós na presença de Deus para que alcancemos graça na presença do Senhor. Jairo buscou auxílio na pessoa de Jesus. Infelizmente hoje há tantas correntes doutrinárias, há tantas correntes teológicas, há tantas correntes filosóficas. Uma só coisa é necessária: nós precisamos de Jesus em nossas vidas. Ele é o nosso mestre por excelência, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso ajudador, Ele é aquele que por nós tudo executa, Ele é aquele que nos socorre, Ele é aquele que nos ajuda em todo o tempo da nossa caminhada.
Às vezes nós temos consciência da nossa necessidade, mas não queremos dar o braço a você. Às vezes nós temos consciência da nossa necessidade, mas não queremos andar a proposta de Deus para cada um de nós. Mas é preciso destituir-se de qualquer impedimento, é preciso destituir-se de qualquer coisa que nos afaste do plano do Senhor para a nossa vida. Não podemos ter outra atitude a não ser a de servos na presença do Senhor, a não ser de buscar diante do Senhor o seu socorro, a sua intervenção. Jairo intercedeu a Jesus. Às vezes você bate na porta de um e de outro, às vezes você bate na porta do pastor. Tudo bem, o pastor está aí para apacentar a sua vida, mas ele está para apacentar. Quem faz milagre não é o pastor, quem faz milagre é o Senhor. Quem transforma é o Senhor. Quem tem a chave da solução do seu problema é o Senhor Jesus. Jairo intercedeu a Jesus. Como é que vai o ministério da intercessão na sua vida? Como é que vai o seu relacionamento com o Senhor Jesus? Como é que está a sua comunhão? Qual a profundidade da sua comunhão com o Senhor? Quando Jairo estava ali aguardando o Senhor Jesus, alguém chega e diz: olha, Jairo, a tua filha está morta. Para quem falas o mestre? Olha, Jairo, a situação da tua filha já está definida, ela está morta, e é em caráter definitivo. Da morte ninguém volta, Jairo. Está definida e é em caráter definitivo. A sementeira de esperança no coração de Jairo foi roubada por homens naquele momento. Mas Jesus, que conhece o coração humano, Jesus que conhece a dor do coração humano, Jesus que conhece a fraqueza dos seres humanos, naquele momento de dor, naquele momento que aquela palavra perpassa o coração de Jairo, ele olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, tão somente crê. Aleluia! A palavra de esperança, a palavra de vida, vida em abundância, havia sido profetizada sobre a vida de Jairo naquele momento. Mesmo numa situação de morte, mas estava ali o príncipe da vida. Mesmo numa situação de morte, mas estava ali aquele que tem as chaves do inferno e da morte. Estava ali aquele que podia dizer: Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. E a morte liberou aquela garota. Qual a situação da sua vida? Aquele que é o mesmo homem que hoje eternamente está no meio do seu povo, hoje, para lhe abençoar, para trazer solução à sua vida. Não há impossível para Deus. Se creres, verás a glória